Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nagunda Podcast. Neste programa nós vamos conversar com pessoas de atitude, pessoas que prezam por uma cidade e políticas públicas mais inteligentes, baseado na ciência. Esse programa a gente vai trazer pessoas que colaboram, que corroboram com esse pensamento de criar uma sociedade mais justa e mais inteligente para as futuras gerações. Mariana Salles está de volta com a gente no estúdio. Seja bem-vinda, Mariana, tudo bem? Muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Hoje aqui temos uma grande amiga, ela faz um trabalho excepcional na cidade. Seja bem-vinda, Ellen, tudo bem? Tudo bom. Que Obrigada. bom que você veio, que bom que você veio. Pessoal, a Ellen, ela é guarda-vidas, ela trabalha nas praias, cuidando aí dos turistas, do pessoal, dos frequentadores de praia. Ela tem também uma participação bem legal no projeto Golfinho, que envolve crianças. Também tem um projeto de acessibilidade para cadeirantes, que a gente vai estar conversando aqui hoje com ela. Nessa ocupação que não é tão fácil assim você salva vidas, não é só viver na praia, né, Ellen? Não, nem um pouco. Como é que é esse trabalho de guarda-vidas? Como é que é essa experiência? Então, embora pareça, muitas pessoas falam que você fica lá só olhando para o mar, só de boa o dia inteiro, mas não, é um trabalho que ele exige de nós também um condicionamento físico, né, que também não é fácil de manter, ainda mais uma certa idade, né, e também muita atenção, né, então são 12 horas de serviço, né, com intervalo de 1h30 para almoço, e naquelas 12 horas, né, sei lá, 10 horas que você fica ali, você fica o tempo inteiro atento ao mar, atento às pessoas. Então, às vezes as pessoas estão lá, estão tomando banho e elas nem percebem que você está olhando a reação e a própria fisionomia de cada uma, como que a pessoa está se comportando, né? Porque é uma das maneiras que a gente consegue identificar se a pessoa está ali de boa, na água, ou se ela já está passando um sufoco, que é justamente pela fisionomia dela. Pela expressão. E vocês ficam, então, 12 horas na praia? Chegam 12 às horas. 7 e saem às 7? 7h30, 7h30. Caramba! Agora, na pós-temporada, né, vai começar o inverno, a gente fecha um pouco antes, né? Teve agora uma semana que houve uma ordem que a gente começou a entrar às 7 da manhã, entrar meia hora mais cedo, para sair às 7 porque já estava escuro. Sim. Só que a gente também não gostou muito desse novo horário e aí nós pedimos, né? O próprio pessoal do Corpo de Bombeiros pediu ao comando que voltasse o horário das 7h30 e a gente sai aí às 7 agora. Então a gente fica 11h30. Até porque às 7 horas não tem tanta gente não na tem praia, tanta né? gente e também 7h30 da noite já tá escuro, também não tem mais ninguém. Vocês trabalham, então, bastante em função do sol, né? Porque se eu vejo aqui pela praia de Cabeçudas, né? Quando escurece mais tarde, às vezes está escurecendo 8 e pouco, e você vê lá o pessoal de vermelho e amarelo ainda estão por ali, o posto fechado, mas ainda tem gente ali. No né? verão, na alta temporada, a gente fecha conforme o pôr do sol. O coordenador, no caso, né? Ele determina o horário de fechamento dos postos de acordo com o pôr do sol. A não ser em dias mais pegados, assim, por exemplo, 1º de janeiro, carnaval. Sim. Aí a gente determinou que fechasse, eles determinaram, né, que fechasse às 7h30. E até né, nessa época de final de ano, carnaval, deve ser complicado para vocês, porque vira um formigueiro, né? E dependendo da praia, tu vai lá 9 horas da noite e a praia tá cheia. Tanto que grande parte das ocorrências que tiveram com óbito, inclusive, acho que foram 3 na Praia da Atalaia, foi depois das 20 horas. Noturno. Foi no período noturno. Fora do horário que vocês Fora do estavam horário. lá. Que o pessoal fica lá, tem luz, né? Tem uma iluminação muito boa nos moles. Sim, então, até pessoal... pro surf ali, né? E eu vi também que o pessoal às vezes não respeita muito o trabalho de vocês, né? Não. Turista... eu como morador, né? Eu moro aqui em Itajaí eu tô há 18 anos. Na próxima praia eu devo estar uns 6 ou 7. E eu sempre levo no verão ali, eu vejo vocês no container sem ventilação, parece uma chapa, eu levo lá suco às vezes. Então, sempre tem um patrocinador. E eu vejo muito o trabalho de vocês, eu respeito muito o trabalho de vocês. Toda vez que eu vou entrar na água, eu passo ali na casinha, dou um oi. Sim. Mesmo que eu não conheça, dou um oi, tô entrando pra pegar um jacaré, pra nadar e tal. Porque eu vejo que vocês têm um trabalho muito importante.
E tem muita gente que não respeita, que bate boca com vocês. Muita. É mesmo? Sim. Isso que vocês fazem, eu lembro quando tu e o Lima iam ali pegar um jaca, isso é legal, sabe? Porque às vezes a pessoa, eu sei nadar, eu tô bem, ou tô com nadadeira, mas às vezes dependendo da distância do perímetro, né? Que às vezes não estão todos os postos ativados. Então, quando a gente vê a pessoa lá, a gente não sabe se a pessoa tem mesmo conhecimento, é mesmo safo. Às vezes, na abraçada dela, não dá para identificar. Então, se tu passa no posto e fala, olha, eu sou daqui, eu conheço, eu sei, eu vou ali pegar um jaca, para nós, já é uma ajuda. Porque a gente já não fica com aquela tensão toda em você, sabe? Consegue distribuir melhor a nossa atenção. E quantas pessoas que são desrespeitosas, assim... por incrível que pareça, a maioria não são os turistas. A maioria são os locais. Caramba, eu não imaginei isso. Eu imaginei, assim, o turista, ele vem pra cá, daí é festa, né? Não, o turista, ele faz... Eu ia falar, mas ele erra. No caso, ele entra onde está abandeirado. Por falta de conhecimento, exatamente. Mas a partir do momento que você aborda ele, faz uma prevenção, ele compreende. Só que os locais, tipo, lá na Brava mesmo, esse ano eu tive bastante problema. Assim, por mais que eu trabalhei na Brava Norte, que é bem tranquilo, assim, o pessoal local, eles falavam muito isso, tipo, mas eu moro aqui há não sei quantos anos, você quer me... Poxa, é que as pessoas não têm noção, porque talvez nunca tenham passado por um perrengue, um aperto no mar, né? Mas eu sei nadar, não sei o quê. Uma coisa é você saber nadar. Outra coisa é você nadar contra uma corrente de retorno. E outra coisa é nadar diferente. No mar também. Exatamente. Né? No mar você cansa, porque se você entra numa corrente e vai nadar contra ela, é como se estiver nadando numa esteira. Então, por mais que tu seja safo, sei lá, consigo nadar, sei lá, uns 50 metros. Você nada 50, 100 metros ali na tua abraçada. Ok, desloca, tu não precisa ser um atleta para deslocar isso. Só que contra a corrente, esses teus 50, 100 metros vão se transformar em 100, 200, sabe? Entendi. Daí você vai cansar. E aí eu aprendi a nadar na academia, na natação, na piscina. E aí, fazia 6 anos, eu comecei a nadar no mar. No mar. Um dia eu fui voltar pra piscina e eu falei, nossa, isso aqui é difícil, porque eu desaprendi, eu afundava no mar, você pode tem mais densidade. Aí não tinha as ondinhas. Sim. Ao mesmo tempo que a flutuabilidade no mar é maior, isso é verdade. Na piscina é mais difícil essa flutuabilidade, né? Porque tem menos densidade na água. Só que a corrente de retorno acaba sendo um agravante muito perigoso no mar. É o mais complicado, É o mais complicado. É onde tem mais acidente, a corrente de retorno. É sempre na corrente. Eu aqui no verão, esse verão a gente, acho que... Eu não fui muito pra praia esse verão, confesso que eu não entrei muito no mar, até porque... Nosso verão foi curto, né? Não, e uma questão de balneabilidade, né? E no verão mesmo, ali na alta temporada, eu entrei um dia... Saí correndo, me coçando, e falei, eu preciso ir embora daqui porque eu tô me coçando, não consegui, a água tava turva, tava esquisita. E a gente teve um problema de balneabilidade. Até na Praia Brava, inclusive, lá perto da Lagoa, lá no Posto 7, foi um dos locais que ficou quase o verão inteiro, impróprio, né? Ali na Lagoa ficou quase o verão inteiro e a Brava teve a primeira vez, acho que nos últimos 3, 4 anos, que ficou inteira imprópria pra banho, né? Mas a Brava mudou bastante, né? Mudou bastante. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você é guarda-vida civil? Sim. Isso significa que você não é militar? Não. E como que é essa seleção de guarda-vida civil? Porque eu vejo vocês correndo na final de ano e galera pra lá, eu tenho muitos amigos que trabalham ali. Como é que é esse processo? Abre um edital, né? Como se fosse um edital. E você se inscreve e faz uma prova para entrar, né? Uma prova de aptidão, que são 500 metros de natação na piscina. Tá. Se eu não me engano, na minha época era até 12 minutos, agora acho que aumentou um pouco, acho que é até 13 minutos. Não tenho essa informação exata para te dar, mas se eu não me engano, mudou. E 1.600 metros de corrida, que é da ponta do mole até o final e voltar, em 8 minutos. Em 8 minutos? Isso para você entrar, né? Daí você... É a prova de aptidão física. É uma prova de aptidão. Daí você entrou no curso. Daí o curso são 5 semanas. Nessas 5 semanas você é sugado até a alma. Eu emagreci 7 quilos quando eu fiz o curso. Caraca! Foram 7 quilos. E aí você corre nada todos os dias. E basicamente isso, né? Daí também tem uma instrução teórica. E aí pra sair do curso, daí você faz mais 7 provas. Faz essas de novo.
e mais 5 diferentes, que são... Tem prova de apneia, tem prova de recuperação de afogados no mar, tem uma prova teórica, uma entrada e saída. Geralmente eles escolhem um marzinho bem chato para tu entrar. Eu tenho uma cena, eu tenho um amigo que o irmão dele ia participar. E aí ele não tinha muita habilidade no mar. E daí esse meu amigo, o William, ele falou: Rafa, vamos lá dar um caldo no meu irmão, porque ele vai participar da prova de entrada e saída e ele não tá muito seguro, não. E aí a gente foi num dia na Brava, que tava maré seca, tava uns cocão assim. Bem jogando na bancada. Eu tirei foto dele despencou em várias, mas era pra tomar um caldo. Mas mesmo. é porque assim, ó, aqui em Itajaí a gente tem muito atleta de natação, né? A gente conhece vários amigos em comum. Então, quando não é de Itajaí, quando esses atletas não são daqui, a gente tá na praia, né? Então acontece muito do atleta ser muito bom nadando na piscina e tal, mas não ter esse contato com o mar. Então agora, nos últimos anos, o curso de guarda-vida civil tem sido voltado bastante mais para o mar. Antigamente não era tanto assim, mas agora eles têm feito bastante entrada e saída justamente para galera se adaptar mais, porque é bem diferente. São habilidades diferentes. São habilidades diferentes. E por mais que você seja muito bom na piscina, não diz nada. Dependendo do mar que você pegar, tá lascado. Até de passar uma arrebentação, né? De ter essa tranquilidade de passar, assim. E dependendo da praia, você vai acabar batendo num fundo ali, por mais que seja de areia e água, é duro, machuca, você tem uma torção, alguma coisa. Tem vários casos, né? Aqui em Cabeçudas, quando eu trabalhei aqui, teve várias pessoas banhistas, né? Que se machucaram justamente que pegaram esse cocão e deu na bancada. O cocão deslocar ombro, animal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Além do pessoal banhista, vocês estão ali e fazem ocorrências de pessoas na praia? Sim, APH. Né? Fazemos também. A gente tem uma bolsa de APH no posto em prontidão, então se tiver algum... O que é APH? APH, atendimento pré-hospitalar. Ah, tá. Então, se você teve um corte, ou um mal súbito, ou uma lesão, ou qualquer tipo de acidente que possa ter acontecido ali, a gente faz o atendimento pré-hospitalar, né? Às vezes não é necessário encaminhar, mas se for necessário também, daí a gente já tem contato direto lá com o ASO, com o COBOM, para encaminhar. Senão, a gente só faz ali um curativo, alguma coisa que precisar. Acontece bastante mal súbito, né? Queda de pressão, a pessoa passa mal ou bebe demais. Beber demais. Normal no verão, né? No verão é bem normal. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que... A gente falou do projeto Golfinho, né? Porque, pela sua fala, a prevenção é a melhor atitude, né? Sim. Então, eu já vi casos, assim, de amigas que eram guarda-vidas, ir lá e ter que passar uma faixa na frente do pessoal, não para de entrar aqui, aqui não é bom para entrar. E aí vocês trabalham com um projeto de educação para crianças, né? Como é que é esse projeto? Explica um pouquinho pra gente. Então, o projeto Golfinho é maravilhoso. Eu gosto bastante. E eu vejo a sua felicidade nas imagens. E ninguém melhor para você educar do que a criança, né? Porque a criança, ela acaba sendo uma sementinha e ela vai lá, daí ela fala pros pais e ela tá mais aberta, eu acho, também pra informação, né? Ela tem uma capacidade de absorver melhor. A criança é uma esponjinha, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Se falar coisa boa, ela vai absorver. E no projeto Golfinho, essa é a ideia mesmo, a prevenção de educar aquela criança, né? Conscientizar ela, fazer com que ela entenda como que funciona. No projeto Golfinho, a gente ensina a noção de cidadania, meio ambiente, não é só a parte de salvamento aquático, né? Na verdade, a gente não ensina eles a salvarem, a nadar, nada. A gente ensina eles a identificar a sinalização, né? A bandeira do posto, a bandeira... Porque tem muita gente que vai pra praia e nem vê... A primeira coisa, quando eu abordo eles... Passa. Né? Quando eu abordo eles, assim, no primeiro dia de aula, eu falo, todo mundo fecha os olhos e que cor que é a bandeira do posto? A maioria nem sabe, nem viu. Não vê a bandeira do posto. É uma coisa que a gente pensa, a gente tá colocando aqui todo dia, mas ninguém vê. Então, isso é uma coisa que, aos pouquinhos, você vai... educando essa criança para ela identificar isso. De perguntar, de ter o guarda-vida ali como um aliado na praia. Porque tem gente que também nem tá nem aí pro guarda-vida. Não imagina a importância dele ali, né? Que você pode, cheguei numa praia, não conheço.
Pra quem que eu vou perguntar? Vai lá pro guarda-vida, a gente tá lá pra isso, Sim. né? Eu gostaria de entrar, onde que é mais seguro, onde que eu posso ficar? E aí a gente educa e conscientiza as crianças disso, da nossa função ali. Uhum. E até você falou da prevenção, então antigamente, né, não sei se tu lembra, que não era guarda-vidas, era salva-vidas o nome, né? Então, justamente por isso, porque antigamente o foco não era prevenção. Então, tinha um número mais limitado de salva-vidas, né? Que na época eram só os militares, não tinha civil. Então, obviamente que tinha menos guarda-vidas disponível, né? Então, ele ficava lá no posto, geralmente 1 ou 2. Então, quando acontecia a ocorrência, quando acontecia da pessoa estar se afogando, ele ia lá e salvava essa pessoa. E agora não, agora a gente trabalha com a prevenção. Então, agora a gente guarda vidas. Então, a gente procura evitar que essa ocorrência aconteça. Então, antes da pessoa se afogar, a gente já vai lá com o nosso apito chato, apita, e sinaliza. O próprio bandeiramento já é uma prevenção, né? A gente já coloca a bandeira ali de local perigoso indicando. Então, a gente está guardando a vida, a gente não está só salvando. Sim, se precisar... É o principal, né? É o principal. Que é o principal. Então, foi por isso que trocou o nome de salva-vida para guarda-vida. E nada melhor que as crianças, porque daí as crianças vão lá, vão chamar a atenção Sim. do pai. Daí agora ela vai saber lá a bandeira vermelha e vai falar, pai, você não pode entrar aí, só pode entrar lá na bandeira Exatamente. verde, né? E a criança, ela tem essa cara de pau, né? Tem. De chegar e falar. Ninguém consegue discordar ou brigar com uma criança. Foi muito engraçado, né? uma vez Ainda eu mais tava... quando ela tá certa, né? Exato. Teve uma vez que a gente tava falando de educação ambiental no Projeto Golfinho e os pais, eles ficam ao redor, às vezes, né? Ali, olhando e tal. E aí eu falei sobre lixo na praia e falei sobre a bituca de cigarro. Daí eu falei, gente... quem aqui o pai fuma tal e joga bituca na praia? Daí a criança, o meu pai, aquele ali, ó. Já dedou na hora. E o cara ficou todo envergonhado. Eu, não pode, né, papai? Mas a criança, ela aponta mesmo o dedão. E tem bastante turma, né? Tem bastante... Aqui em Cabeçudas são as turmas mais cheias, tá? Né? Tem bastante turma. Esse verão é o ano inteiro que tem Não, esse programa? só no verão, na alta temporada. Esse ano foi de dezembro... Não, foi de janeiro a março. Porque em dezembro choveu praticamente o mês inteiro, A gente teve as chuvas fortes ali no dia 20, causou um baita prejuízo. Daí teve uma redução, assim, no número de turmas. Mas, putz, eu devia ter estudado isso, mas eu não me lembro o número de turmas que nós formamos. Mas eu formei, acho que 7 turmas esse ano. Nossa, já é bastante. Já porque eu trabalhei na Brava e na Cabeçudas, né? Porque aqui em Cabeçudas esse ano não tinha instrutor. Não tinha guarda-vida instrutor. Tá. E aí eu abrangei as duas praias, assim. Deixa eu fazer uma pergunta fora de contexto. Quanto tempo você tá como guarda-vida? 5 anos. 5 anos. Eu tenho muitos amigos. Lembra do Mineiro? Lembro. O Mineiro ficou 11 anos, né? O Caê, antes do acidente também. O Caê, eu falei com ele esses dias também. Ele falou, tá assistindo o podcast. Ele participou de alguma prova agora, né? Fez agora o biathlon. Conversei com ele, eu falei, nossa, vou ligar pro Caê, Eu vi no Instagram. Liguei pro Caê, liguei pro Caê, mandei mensagem, ele, pô, que legal, não sei o que. Ele, pô, tô ficando velho, precisava fazer um spot de novo. E ele foi lá, né? O Caê, quando eu morava naquela casinha lá na Brava, o Caê ficava num posto em frente da minha casa. Daí minha filha ia brincar com ele lá, a Bruna. A gente teve contato ali, eu terminei a faculdade em 2010, né? A gente teve um contato ali durante o período da faculdade. Sim. E muita gente ali que estudou com a gente fazia esse trabalho de verão, né? A Itamê também. Tem bastante gente, cara. Amanda. A Amandinha ainda tava, né? Ainda tá? Qual Amanda? Schneider? A Schneider e a outra Amanda, que era da Atalaia lá, né? A Schneider, ela ficou aqui verão passado. A Schneider Mas a Schneider entrou depois de mim, ela também é mais recente junto comigo, Sim. Não é daquela época. E aproveitando o gancho, tem bastante mulher que faz Agora essa tem. prova? Eu vi que aumentou bastante. Nos últimos 3 anos. Era sempre a raça do jaca, a gente descia ali, era só molecada. Daí começou a vir as mulheres e tal, e aí eu vi que tem bastante. Hoje nós temos bastante, tem mais de 10, assim, e é um número considerável. Ainda, comparado, são 80 guarda-vidas, né, mais ou menos. Então, não é, assim, um percentual é pequeno, mas é muito comparado ao que já teve, né? Sim. Então, já temos bastante. Eu vejo, assim, as poucas que tinham há 6 anos atrás, eu lembro que sabia de nome quem eram, né?
E de repente começou a encher mais. Tem bastante. Que É que veio bastante mulher da Argentina também, né? Tu vê, as nossas meninas, a maioria é gringa. É verdade, é verdade. Bastante. Até outro dia a gringa falou pra mim ali que eu precisava, como eu tô sempre na praia, pegando um jaca, ela falou, você tem que saber o mínimo de resgate, né? Porque outro dia eu acabei ajudando o pessoal ali. Porque eu tô na água ali e tal, eu não sei resgatar pessoas, não sei. Eu quero aprender um dia, mas eu não me sinto apto pra isso, por mais que eu esteja ali de nadadeira, nado bem, pego um jaca ali e tal. Meu, tem uma pessoa ali, eu aviso salva-vidas, eu não vou tentar salvar. Tentar salvar. Mas eu vou lá e dou orientação, eu falo, cara, boia aí, fico próximo e tal. Daí o último até, eu segurei ele pelas costas e falei, boia aí, cara, que eu vou te segurar até... Daí até chegar. O Joãozinho, ele nem tava trabalhando, ele tava tomando sol, o Joãozinho veio que nem um raio, assim, o Matoso. Ah, ele sempre vem igual um raio. Já apareceu do nada, ele não tava ali. Sim. E de repente ele brotou, já pegou assim e falou, Rafa, tô levando, já levou, tá tudo bem. Daí eu falei, eu não me arrisco. Tem um projeto que é vinculado, tem o apoio dos bombeiros também, que é o Surf Salva. Não conheço. É, aqui em Itajaí na Brava. A Brava é Itajaí, né? Não vamos pagar essa gafe. Mas esse ano eu não sei se teve, mas todos os anos tem. E é muito legal, porque é justamente isso. É dar uma noção pra galera do surf conseguir auxiliar numa necessidade, né? Porque esse projeto teve principalmente por conta de que no inverno os postos eram fechados, né? Daí tinha essa demanda. Aí agora o posto fica aberto, mas mesmo assim não são todos os postos que ficam abertos, né? Na Atalaia fica só o posto 2, só aquele lá do Cal, de alvenaria. Que em Cabeçudas fica só o 3. E no inverno mesmo, na Brava, só fica o posto 8 e o posto 12. Então, 2 postos na Praia Brava inteira. Deu quase 4 quilômetros, né? Isso, quase 4. E no canto norte não fica nenhum. Morcego não tem nenhum. Né? Fica só o posto 8 lá, que é o do Baobá. E o 12, que é o do Labelle, que é lá no Cantão. E aqui do lado da lagoa pra cá? Do lado da lagoa pra cá, não. Daí o posto 8 que tem que... Ali, nada. Nada. Então isso é interessante porque sempre tem um surfista na água. Então o Surf Salva, ele dá uma noção de resgate pro surfista conseguir resgatar, inclusive com a prancha. Usar a prancha pra auxiliar o resgate. Então, quando tiver, eu vou te avisar. Avisa, por favor. E eu tenho alguns amigos aí que gostariam também. Sim, mas até mesmo no jaca, tu saber o que fazer, né? Porque às vezes tu ali com nadadeira, tu pode dar um auxílio, de repente pode fazer diferença na vida de alguém. Sim, com certeza vai fazer. É isso aí. Até teve um ano, eu não vou me recordar que ano foi, mas deve ter sido ali para 2014, 2015. Teve uma ocorrência bem forte aqui em Cabeçudas, uma família de 3 pessoas. Foi em 2019, não foi? Não sei. Que tava um marzão. Um mar gigante. Sim, o Derek trabalhava aqui na época. Tava todo mundo. O cabo fechou a praia com fita zebrada, fechou todas. E gritando dele, aí alguém, não lembro quem era, falou, me ajuda a tirar as pessoas da água. Sim. E aí eu saí gritando ali pro pessoal sair da água também, né? Sim. E eu lembro que foi uma cena muito forte, assim, porque veio a óbito, eram 3 pessoas, 2 mulheres saíram, não, o rapaz ficou. Então foi antes. Então não foi em 2019. Foi antes, eu acho que foi bem antes. Eu tinha recém mudado pra cá, então deve fazer uns 6 anos para o bairro. E entraram 3 pessoas e saíram 2. E depois, desenrolar da história, faz uns tempos à frente, viram que ele teve uma fratura craniana, a pessoa que morreu. Ela bateu a cabeça, desacordou. Foi afogamento secundário, provavelmente. Mas eu lembro que tava um mar gigantesco e veio helicóptero, veio jet ski. Os guarda-vidas, eles mergulhavam assim, ó. Eu falava, cara, esse cara não vai voltar lá de baixo. Tinha uma moça que ela era incansável a quantidade de vezes que ela mergulhava. E, cara, tava, sei lá, 1,5 metro de onda, assim, ó, em Cabeçudas, que é aquele coco, e ela ali no meio. Procurando. E a galera bem forte. Vocês têm que ter uma determinação, um preparo físico, uma leitura muito grande. A leitura é muito importante. É uma leitura muito grande, porque aquele dia, sei lá, pode ter batido alguma coisa, um pedaço de tronco que bateu no cara, podia bater na salva-vidas que tava ali, na guarda-vidas que tava ali, né? E eu olhei aquilo, assim, aquilo foi... Eu acho que foi uma das cenas mais marcantes que eu tive de guarda-vidas, assim, mas não de marcante que me chocou, mas que me demonstrou, tipo, o respeito, o trabalho que vocês fazem, assim,
uma pessoa que vocês nem sabem quem é. A gente coloca a nossa vida também em risco, em né? risco. Dependendo do mar que tá, tu também tá ali no jogo, né? Tá pra jogo ali, porque independente da aptidão de saber nadar ou não, isso que você falou de levar um cocão, bater com a cabeça, quebrar um braço, deslocar um ombro, pode acontecer. Imagina, você tá num marzão desse, desloca o ombro, não nada mais. Não. Né? Daí vai ter que se zafar com a pernada, com o outro braço, Vai ter que dar então um tá jeito. colocando a vida em risco, sim. Um dos motivos que eu comecei a pegar jaca, né? Eu pego um jacaré, um body Foi pela surf, emoção. né? Foi pela emoção também, eu surfava de pranchão, de long, na atalaia ali, brincava, mas sempre ondinha. Eu não sou um cara radical. Olha a minha cara de pessoa radical. Eu não sou uma pessoa radical. Nem eu. Como não? Aí eu falei, pô, eu tive um problema, uma fratura nos 2 ombros, eu tenho um problema aí, enfim, mas tive uma mais pesada no ombro direito. E aí o médico, o surfista também chegou, não vamos pra cirurgia não, vai fazer fisioterapia e você não vai pra cirurgia. Vamos voltar isso aí, você é um atleta de alta performance e você vai continuar surfando de boa. E aí ele me forcei a ir nadar. E aí eu falei, pô, como é que eu vou nadar? Porque o primeiro dia, depois que eu tomei a alta do médico, eu fui nadar. Na, sei lá, 10ª abraçada, o meu braço ele já não erguia mais. E eu falei, como é que eu vou voltar, gente? E aí eu, nadadeira. Aí eu comprei uma nadadeira e aí eu fui. Todo dia eu ia, nadava uma abraçada a mais, até o dia que eu bati 2,5 km e falei, meu braço tá curado até hoje, tô curado, mas eu tenho essa limitação. Às vezes meu braço fala, você não vai nadar até a ilha, você tem que voltar. Eu vou até aquela ilhazinha ali do Mima, né? Não, você vai ter que voltar, porque ele trava mesmo. Sim. E aí eu vi a importância da nadadeira. E a nadadeira me levou uma hand plane, um jacaré, e aí eu vi a emoção. E aí aqui em Cabeçudas é massa, né? Nossa, massa pra caramba. O Matoso... mas o Matoso é loucão, né? Eu conheci ele tinha 11 anos de idade. Sim. E aí ficava ele, o Pedro Albuquerque também, que é guarda-vidas, também ia lá com a gente, o Léo, irmão dele, todo mundo molecada, assim, né? O Pedro também, o Pedrinho é kamikaze, né? Teve um dia que eu tava lá no Morcego, do body surf ali. Tava um cocão, só que ele gosta daquela que ninguém gosta, que é aquela fechadeira, assim, né? Aquela casca grossa. Nossa, um dia tava lá, um dia de chuva lá no Morcego, mas cara, quase 2 metros de onda, assim, ó, fechando uma régua. Ninguém na água, ninguém. Daqui a pouco eu olho e vem só o Pedrinho sozinho com as nadadeiras. Eu falei, tu vai entrar, filho. Magrelo, né? Ele levou, tá bom, né? Deu só se for pra ti, né? Que tá bom. Eu tenho um vídeo dele de um tempo atrás, assim, ó. Ele era bem pequenininho, daí o pai dele, o Mauro, que é nosso vizinho aqui, ele ia junto com ele. Ele é padrinho da minha cachorrinha, né? São. E aí ele desceu assim, deu um vídeo que... Sabe quando você joga uma pedrinha na lagoa, assim, que ela vai quicando? Era o Pedro, ele devia ter uns 10 anos, 11 anos de idade no máximo. E ele vem quicando assim, numa mão, num meio metrão, assim, sabe? Ele daí, pum, fecha. Não assim, tem medo, né? Não tem. E esse grupo que saiu do Jaca, todos eles viraram guarda-vidas e estão lá, natação, batendo os recordes de natação, viraram campeões. São casca grossa, né, cara? Eu acho cavalaria. O time aqui do Salva-Vidas aqui, do guarda-vidas Itajaí é forte, né? É muito forte. Itajaí tem os melhores, assim, né? Porque são bons na piscina, bons na natação e bons no mar, né? Tipo, esse time aí que tu falou mesmo, Matoso, Rickson, Pedrinho... É a galera do body surf. Ganhamos o campeonato da Uga Buga. Verdade. Tinha o Euridice na época também, né? O Euridice lá de Barra Velha. É o grupo do Cabeçudas Crew. Cabeçudas Crew. Depois eu vou colocar o Cabeçudas Crew na legenda. Né? Aí vem as fotos lá do Potira lá, que eles pegaram aquelas bombas aqui na cabeça. Sim, eu e a Mari ficamos tirando foto deles ali aquele dia. Cara, gastamos ali uns 2 rolos de 2 rolos. Ó como eu sou velho. Gastamos 2 pendrive eu ia falar rolo. De máquina ali. Nossa, mas muito na época da minha mãe, né? Que tinha rolo, pelo amor de Deus. Eu sou velho, Ellen. Eu tenho essa peculiaridade. Essa barba branca não é só charme. Não é luz isso na barba. Mas aí você falou ali de... Agora eu lembrei de uma coisa que aconteceu esses dias com... Sem citar nomes, até porque nem sei o nome, né? Mas teve um moderno aí que pulou ali da pedra. E, cara, eu sempre falava pros golfinhos...
quando a gente explica, né, os perigos associados, né, ao mar e rio e piscina e tal, fala, olha, não pode pular de cabeça, onde você não conhece e tal. E daí esse menino... E eu falei, principalmente aqui, em Itajaí, porque a gente tem influência do rio, né? Então, quando acontece muita chuva lá pra cima, vem a tranqueirada do rio toda pra cá. Eu falei, pode ter um galho, alguma coisa, se se machucar. Pois aconteceu com aqui, semana passada. O guarda-vida pulou ali, se ralou todo porque tinha um galhão no fundo ali da pedra. Aí eu falei, se tivesse sido meu aluno do golfinho, não tinha acontecido isso. Porque eu sempre falo de pular de cabeça e tal. Porque aqui tem perigoso. Bastante, né? Tem a tradição, né? A gente tinha o trampolim de cabeça. Eu sou da época do trampolim. O trampolim de cabeçuda nas antigas, tava lá. Sim. Então ali é uma zona, né? Aquela área do trampolim é uma zona de areia, sim, basicamente. Mas é isso, você não sabe o que tá embaixo. Teve aquele cara em 2019 que faleceu, né? Veio óbito ali, né? Que pulou e não subiu mais. Aqui? Aqui, esse eu sei que foi em 2019. Dizem que ele tinha bebido bastante, um gurizão, na real, tinha 18 anos. E pulou e não voltou. Depois o nosso chefe de praia mergulhou e encontrou ele ali preso junto às pedras. Então, assim, isso é um problema aqui em Cabeçudas. A pedra é um problema sério. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a subir para tirar fotos e tal. Não deixa de ser um ponto turístico. Só que a prefeitura... Não ajuda, né? Não ajuda. Então agora, por exemplo, essa temporada toda a Defesa Civil foi ali e interditou. Porque a escada quebrou toda enferrujada. Então não tá seguro. Só que daí o pessoal vem pra cá, eles querem tirar foto. E daí fica sobre a nossa responsabilidade... Não deixar e o pessoal ficar... E tem gente que vai subir de qualquer jeito, sim, né? Tem. E aí vai colocar vocês de volta ao risco, né? Então a gente tem que explicar direitinho, não é que a gente não quer. Você pode, mas a gente orienta que não, porque tá sem corrimão, é perigoso. E pular também. Mas eu pulo aí. Esses dias, até, bem feito é ruim de falar, né? Mas teve um cara que pulou, antes dele pular, E esses dias não, foi ano passado. E eu falei pra ele, olha, a gente orienta que não pule e tal, principalmente hoje, que tem uma ondulação mais forte, bate na pedra e tal. E aí ele não pulou do lado ali onde a gente vê, sabe? Ele pulou na frente da pedra. E na frente da pedra, do posto, a gente não tem visão. Aí eu não vi ele pular, sinceramente. Eu só vi depois ele chegando no posto todo ralado, pra gente fazer o APH nele, né? Daí eu pensei, vou jogar vinagre. Mas eu falei pra ele, poxa, a gente falou pra você que era perigoso de pular, tudo. Ele, mas eu tava conseguindo, só que daí veio a onda, me jogou na pedra. Daí eu falei, sim. Foi por isso que eu falei pra você não pular, foi por isso. E eu falei, mas por que você não chamou também um amigo dele? Falei que chamou. Não, a gente tentou ajudar, daí meu amigo ia pular, mas não precisou. Eu falei, cara... É isso que acontece. Daí, em vez de chamar o guarda-vida, não. Daí o outro pula pro outro ajudar, daí em vez de ser uma vítima. Os dois. Exatamente. Acontece muito disso. Né? E ali ele pulou nos mariscos, né? Pulou nos mariscos. E se ralou todo. Não tem cabimento. Até postei a foto dele no Instagram. Falei, olha, gente, é por isso que a gente orienta pra não pular. Porque... é verdade. Eu vi cara ralado ali. Todo ralado, esse cara aí. Porque, poxa, foi um cara que a gente fez a prevenção, orientou ele, mesmo assim, ele falou... E é claro, se tu chegar ali e disser, eu quero entrar na corrente de retorno, eu vou orientar, mas eu não posso te proibir, eu não posso chegar lá e... E ainda vou te salvar se der problema. Ainda vai tem me dar trabalho. Ainda vai dar trabalho, exatamente. Mas até casa com... Hoje é dia 14? Hoje é dia 14. 14. Hoje é dia 14. 15. O seu... Ih, venceu a fatura do cartão. Eita! Que desgraça. O seu episódio ele vai daqui mais ou menos uns 20 dias pro ar. Então eu sempre falo mais ou menos a data pra gente situar o contexto do dia, né? E aí tem uns 15 dias, tem um mês exatamente, foi dia 16, eu fui na Câmara de Vereadores, em nome da associação, falar sobre infraestrutura turística. E a gente ressaltou todos os guarda-corpos não só do nosso bairro, mas do Atalaia também. Sim. Eles caíram, as pontes estão todas enferrujadas.
a estrutura turística que a gente tem, Sim. ela acaba reverberando no trabalho de vocês. Porque vai um ali, se corta num negócio daquele, um corrimão vai cair ali. Teve um fato até que eu comentei com o vereador ontem. Ontem eu estive lá de novo na Câmara no final do dia. E teve um dia que a prefeitura foi lá e quis aumentar o acesso à pedra. Não sei Aqui? se tava. Foi quando eles colocaram aquele negócio de cimento horroroso lá? A Mari tá rindo. Que eu não entendi nada. O que foi aquilo? Ficou lá uns 3... O que era aquilo? Era sei lá, uma jogada turística Sim. com a Secretaria de Obras para trazer Muito mal acesso planejado, à né? praia. E eles colocaram aquele trambolho lá, Sim. e daí tiraram, acho que 2 dias depois. Mas acho que foi já. a associação que pressionou pra tirar, não? Foi os moradores. Porque todo não fazia mundo. sentido algum. Ninguém nem não entendia. faz. Eu até hoje também eu não entendo o que era aquilo. É isso que a gente tem passado aqui, é um dos objetivos até do Sim. nosso programa aqui. A gente tem visto que o executivo tem pessoas que não sabem o que estão fazendo de qualquer forma e estão trazendo prejuízos. Sim. Os legisladores estão sobrecarregados, trabalhando como zelador do município, porque o executivo não está fazendo, então eles estão tentando tapar buraco. Então você vai lá numa... Quando um não faz a sua parte, acaba sobrecarregando o outro. Então o que aconteceu? Os vereadores hoje eles têm que abrir requerimento para tampar a goteira da escola das crianças, porque a prefeitura não faz, tem que fazer requerimento para tampar um buraco, para pintar uma lombada, pintar uma faixa. E é uma coisa simples, né? Sim, um Ali na corrimão, pedra então, mesmo é muito simples. Tudo a gente tá inflando essa demanda, só que não tá vindo o retorno do executivo. E a gente pautou isso lá na Câmara, dizendo que, tá errado, vocês estão fazendo de uma forma errada e está dando prejuízo. Um dos exemplos é a macrodrenagem. A macrodrenagem da zona costeira, tu é formado em biologia, Sim. né? Então você vai entender um pouco do que eu estou falando. A macrodrenagem, você não pode jogar para areia. A gente viu ali, eles fizeram uma ciclovia torta, a ciclovia tampou o escoamento de água e aí eles abriram uma drenagem nova, porque a antiga não foi feita manutenção. Essa drenagem nova tem 19 canos que saem da calçada e vão para a praia. Esses 19 canos estão levando toda a areia da praia embora. A gente já tem quase 1,5 metro de areia menos na praia. Daqui a pouco a areia vai bater no percebeu calçadão. isso, Vocês perceberam Sim, isso também, a gente percebeu. Algumas rochas que estavam enterradas já estão aparentes. O calçadão lá de 1960 Sim. tá aparente de novo. Mas falando dessa ciclovia aí, ciclofaixa que tem, também, já chegando na praia acessível, a falta de comunicação também é muito grande, né, entre as entidades, assim. Porque como a gente tem aqui em Cabeçudas esse projeto de praia acessível, então, recentemente a gente fez um curso lá em Palhoça, que é referência, né, dentro do Corpo de Bombeiros, nessa questão de praia acessível. Realmente, a infraestrutura deles, assim, o número de cadeiras anfíbias que eles têm é bem... Lá em Palhoça? Em Palhoça, Eu não conheço, eu vou ver. Você aceita mais muito... cafezinho? Não, obrigada. É muito legal. E aí a gente fez um curso lá, com o sargento lá, que é pioneiro aí nessa questão. E, poxa, coisas que até então a gente não tinha se tocado, né? Ele levantou que também, por exemplo, nós temos o projeto de praia acessível, mas a praia é acessível? Exato. Entendeu? Deixa eu pôr um pouquinho aqui pra frente. Opa. Não tem acessibilidade ali para um cadeirante, por exemplo. Se você é um cadeirante, você vai parar com o seu carro. Onde? Ali. Não tem. Não tem um local para deficiente físico estacionar. Ou seja, o deficiente físico ele vai ter que dar a volta, estacionar lá atrás e vir com a sua cadeira e acessar a praia. Ali no nosso posto também não tem uma rampa adequada. Então, todas essas questões foram levantadas lá e a gente espera que pro ano que vem a gente consiga melhorar isso. Eu vou te dizer que isso não é um comentário só seu. A gente comentou exatamente isso. A gente comentou isso durante o processo. Quando eu digo a gente, eu digo as associações de bairro, que não foi só a AMC, a Brava, a Fazenda, que não é um problema de Cabeçudas, mas
Não tem acesso, não tem mobilidade, não tem acessibilidade quase em Itajaí inteira. Na Atalaia também não tem. Inclusive, se um cadeirante chega no Atalaia e a cancela tá fechada ali, dificilmente ele passa por aquele guarda-reio que é para impedir moto, né? Exatamente. Então, ou ele vai ter que abaixar para passar embaixo do negócio ali, torcer. Não, ele não vai pro mole, né? Não vai pro mole. Vai ter que se abaixar, E isso é um ponto, a gente conversou com o Maurílio, que é um vereador que ele tem dificuldade de mobilidade, ele é cadeirante, a gente conversou com ele na época do estudo de impacto de vizinhança, falei novamente agora em fevereiro, no dia 16, na Câmara, sobre infraestrutura turística, que foi até inclusive, cara, se eu não me engano, foi 2 dias depois que foi o ônibus encostar ali com os velhinhos. Ah, sim. Em fevereiro, né? Eu tava ali naquele dia. Pô, foi bem legal. E aí eu peguei aquela foto assim e eu parei, eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, tá tudo errado nessa foto. Só tem boa vontade aqui. Sim. É pura boa vontade de vocês que estão lá em ter esse trabalho extra para receber essas pessoas e proporcionar um momento legal para eles. O ônibus ficou ali totalmente atrapalhando o trânsito na ciclovia ali. Provavelmente teve um baita trabalho para descer cadeirantes muito. Ali, porque não e eles eram bem pesados. Ainda mais sem areia na praia, porque se a areia tá mais equilibrada ali, você até coloca uma rampa que descer e tal. E eu falei exatamente isso, porque o ônibus que vem para cá, primeiro que a gente não tem ônibus, né? Os ônibus estão bem espaçados. Hoje a frota de ônibus de Itajaí... Pois é, né? Ela é 50% mais baixa do que há 8 anos atrás. É que eu quase não pego ônibus, né? Mas eu vejo assim que tu não vê mais ônibus circulando, não tem mais. Há 8 anos atrás entrou um processo de corrupção, de ilegalidade. Que a coletivo foi pro pau. A coletivo foi pro pau, entraram em caráter de emergência e 8 anos depois ainda estamos em caráter de emergência. Né? Porque com 50% da frota. Fico imaginando as pessoas que precisam trabalhar e dependem de ônibus. Domingo não tem ônibus na maior parte da cidade. Ônibus para cadeirante não tem em Cabeçudas. Não tem. Eu nunca vi... Tá? E desconheço alguém que viu isso. Então, como que você vai trazer um cadeirante para um projeto desse? Eu falei isso na Câmara. Como que você vai trazer as pessoas para um projeto lindo que os salva-vidas fazem se eles não têm como chegar lá? Porque eles vão estacionar onde? Na Rua de Cima. A Rua de Cima não tem calçada. Porque o bairro de Cabeçudas, ele é um bairro histórico já, de ruas estreitas, com ladrilhadas, meio ao verde, com poucos servidões. Servidão é um enquadramento jurídico e dentro do nosso plano diretor ele não merece calçada. Pode ou não ter a servidão ter calçada. Então a gente fica com essa lacuna, né, de não ter acessibilidade. E aí fica a cadeira de vocês lá, o projeto disponível, vocês com super boa vontade, mas as pessoas vão até lá... Bem poucas. Bem poucas. Bem poucas. Não tem como chegar. E a ciclovia acaba sendo um obstáculo a mais. Porque fez um degrau, rampa. Eu contei, eu acho que são 7 lombadas na ciclovia e 4 na rua. Tem mais lombada pra... Né? E uma das coisas que eles falaram pra mim, que aquilo lá era uma rampa de acesso pra cadeirante. Só que tem rampa de acesso para cadeirante que dá no meio da árvore. Exato. Não, e assim, até não tem uma quando de madeira. Não tem nenhum local para, por exemplo, uma ambulância parar para fazer um atendimento. Até quando a gente faz o projeto Golfinho, tem um momento que o caminhão vem para batizar eles, né? Dar um banho de mangueira e tal. Então, esse momento, geralmente, tem que ser muito rápido ali em Cabeçudas, né? Porque não tem onde o caminhão ficar. Ele fica ali na ciclofaixa, né? Então, tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. O próprio SAMU, também, bombeiro, quando ele vai atender... Nosso coordenador também, quando vem deixar o nosso material também, ele fica ali irregular, né? Ele para, às vezes, na calçada do Márcio ali, o Márcio deixa lado, ele parar ali, né? Porque não tem, assim, antes tinha, né, uma parada de emergência. É isso que a gente fala sobre a infraestrutura urbana, a infraestrutura pública, quando a gente vai falar, recepção turística, quando a gente vai falar mobilidade, quando a gente vai falar adensamento populacional, como é que você vai adensar um lugar que não tem acesso? E ônibus para as praias também, como você falou de ônibus, não tem ônibus para ir pra praia. Não tem, você percebe isso, eu tenho uma cena muito forte, talvez você já tenha visto isso aqui na região, mas pega o Oswaldo Reis aqui, o Morro,
a própria Beira-Rio e as ruas que vêm de Brava, Cabeçudas e vai em direção ao bairro, ela começa com uma bicicletinha lá no Labelle, que nem você falou, uma bicicletinha vindo. E aí na hora que chega ali no porto, tem uma frota com 70 bicicletas passando ali a cada 5 minutos. Sim. É uma galera de bike. que eles acabam usando a bike porque, vai pegar Uber. Não dá. Tem como. O salário não dá. O ônibus, às vezes, tem uma moça que ela trabalha aqui, ela pega 3 ônibus para chegar aqui. 3 ônibus para chegar aqui. E se ela perder, ela 3 horas até passar o próximo. Então ela perde o dia de trabalho. E aí fica essa infraestrutura. E antes funcionava muito bem. Eu lembro quando eu era criança, assim, adolescente, eu me movimentava bem pela cidade de ônibus. Tinha bastante ônibus. Sim. E ônibus bons tinha. Eu lembro que na época que veio aquele que era o minhocão, que era o ônibus. O biarticulado, né? E agora não se vê. Os poucos que tem são velhos, né? São emergência. É tapa-buraco. É essa condição que a gente tá hoje. A gente tá numa condição hoje de tapa-buraco. Até aqui em Cabeçudas também, outra questão também que é bem... que traz bastante prejuízo, assim... Pro turista é não ter banheiro também, né? Exato. Não ter um banheiro, igual fizeram lá na Atalaia, até isso foi um ponto positivo. Legal, né? Tem um banheiro. E aqui, daí chega numa fase da temporada, eles lançam os banheiros químicos, mas, meu, banheiro químico ninguém merece, né? E aí a gente também acaba tendo esse problema ali no posto, porque a gente tem um banheiro no posto, mas o banheiro do posto é exclusivo para uso da guarnição, né? E assim como o nosso chuveiro. Por quê? Porque a gente não pode também chegar lá e ficar na fila esperando no banheiro, ou a gente, né? Não é todo posto que tem banheiro, né? A gente tem 12 postos aqui e nem todos têm banheiro. A maioria, na verdade, não tem. A maioria de madeira... A maioria de madeira. O container tem banheiro. Ele tem banheiro. Ele tem banheiro. Mas os de madeira, posto 5, posto 6, posto 7... posto 10, posto 11 e posto 12 não tem. E aí deu um piriri, você tem que correr para outro posto. Não dá pra correr. Por exemplo, eu trabalhei no posto 6, ali no Brava Norte, né? O posto mais próximo que tinha banheiro era o posto 8, lá no Baobá. Não tem como eu ir lá. O posto 6 é o do Surreal ali da Lagoa? Não, é o do Arung. O do Arung, tá? Do Arung. Não tem como, não. Mas e aí? Daí vai ter que usar o comércio local, vai ter que... Então, ali também é bem difícil de comércio local, né? Tem o Galeras, quando tava aberto, daí você vai no Galeras. Só que isso também acaba trazendo um prejuízo pro serviço, né? Porque a gente tá ali olhando pro mar o tempo inteiro, né? Então, cada vez que você sai do posto pra fora, tanto que a nossa física é no perímetro, a gente tá ali na praia ou correndo ali. Então, quando você sai no horário de serviço, você traz um prejuízo ao serviço, porque é um momento que ali tá defasado, né, da guarnição. Então, se fosse número 1 mesmo, xixi, a gente fazia ali atrás, né, do posto, no mar, Mas isso até pra nós, pra guarnição feminina, é mais complicado, né? Porque mulher é mais difícil de fazer em qualquer lugar. Mas são, acho que, o posto 2, o posto 8 e o 9. São 3 postos. O 3 e o 4. São 5 postos de 12 que tem banheiro. Aqui em Itajaí. Os outros 7 não tem. Isso reflete muito no meu pensamento de cidade, assim. A nossa cidade, ela não tem prioridades. Não. As pessoas mais importantes... bombeiros, os guarda-vidas, os professores, os enfermeiros, os médicos, o pessoal da ambiental, o gari, né, o pessoal que recolhe o lixo, são um dos entes mais importantes da sociedade, porque eles estão protegendo a sua saúde e o seu bem-estar. Acho muito legal o trabalho que a associação faz com os garis, né? Sim. Acaba respingando na gente, né? Você sempre ganha ali a briga pra trabalhar em Cabeçudas na Páscoa pra ganhar. É a Chica, diretora social hoje, mas é um projeto que vem de anos. Mas é muito legal, porque realmente é merecedor, né? E você vê que enquanto os secretários da prefeitura estão ganhando 30 mil por mês... o secretário de Educação ganha 30 mil e a creche está com goteira. O secretário de Urbanismo ganha 30 mil e vocês não têm banheiro. É totalmente desproporcional, né? Totalmente desproporcional. Eu até fui conversar com um dos futuros candidatos aí a prefeito. E cara,
eu até brinquei com ele, falei, pega os secretários e corta pela metade os salários, e verba. pega essa metade e investe. O secretário Sim. de educação investe em educação, em saúde, porque vai dar 15 mil por mês, dá 165 no ano, cara. Né? Pra ser investido, não é muito. Cara, é muito. É muito. Dá pra Já faz a fazer- diferença, né? Dá pra fazer banheiro pros Dá. 12 postos, né, cara? E reflete muito, assim... Você falou, tempão atrás eu andava super bem de ônibus pela Sim. cidade. Eu nunca andei de ônibus aqui. Quando eu me mudei pra cá, 18 anos, eu falei, vou andar de bicicleta. Uhum. Então, desde então, eu andei de bicicleta, ando bastante de Uber, mas abdiquei do ônibus. Sou sincero, eu nunca peguei ônibus em Itajaí. Eu acho que Nunca pegava o Praiana pra ir pra Balneário em algumas ocasiões, mas quando podia ir de bicicleta também. Na época da facu eu pegava carona mesmo. Carona e bicicleta, porque não tinha dinheiro pra pagar Sim. o... Não, todo dia. Eu morava dá. na Brava, daí. Porque naquela época também era de boa pegar carona. Hoje em dia eu não sei se já é tão. Não- Se bem que lá em Portugal eu peguei muito carona no passado, meu Deus do céu. Mas aqui eu acho que não tem mais esse costume. Né? Não, vejo não. muito, O pessoal assim. não dá e o pessoal também não pede, tem medo. Aqui, quando eu fui fazer meu mestrado, chovia, não tinha Uber, né? E Aham. aí o ônibus não tinha, daí como é que você vai de bicicleta? E aí eu ficava nessa, daí às vezes ficava ali na rua e ficava esperando. Daqui a pouco um vizinho, Rafa, tá indo? Vamos lá. Não, cara. Mas era porque era conhecido. Sim, sim. Naquela época era dedão, Era dedão, ali, prazer, dedão. tudo bem. As vamos meninas lá. se juntavam e ia todo mundo junto pegar carona. Era isso. Quando chovia não ia pra aula, né? Porque Não, virava uma quando lama. chovia lá na Brava, lembra aquele cara que estudava na ambiental que tinha um jipão amarelo, cara? Os irmãos. O Tiagão. O Tiagão me resgatava, ele botava o carro lá dentro, assim, na minha casa, porque era muita lama. E ele que me resgatava pra ir pra facu, porque senão não tinha como, Foi cara. meu veterano, ele. É o Tiagão que era o resgate lá, salvava né? aquele jipão dele. A galera da casa do rock chovia e não iam pra aula. Não Ou ia. o Tiagão salvava. Quando era importante ele salvava. Pô, que saudade da casa do rock. Saudade, né? Eu sempre lembro aqui, eu sempre falo um beijo, casa do rock. Né? Mas, cara, voltando pra infraestrutura, Ellen. Pô, é uma pena. Eu acho que vocês têm, pelo trabalho importante que vocês têm, pelo tamanho da instituição, o bombeiro, né? Vocês são um braço do bombeiro militar, né? O bombeiro militar é a instituição mais acreditada pela Sim. população, sei lá, há 20, 30 anos. Não sei quanto tempo tem essa pesquisa aí, mas... Até lá na recepção de vocês, né? É a instituição mais acreditada porque parece que o bombeiro está acima de qualquer suspeita. Sim. Ele sempre faz um trabalho muito bom e se vê que é com pouca estrutura. Você vê que os meninos estão ali, pô, como é que esquenta uma marmita? Não tem micro-ondas. Não esquenta. Não esquenta a Não tem água marmita. gelada. Não tem água gelada. Olha, o posto, por exemplo, que eu trabalhei não tinha energia. Então, assim, não tinha banheiro, não tinha energia. Então, você não tem nada. Você não esquenta uma água pro café. Não carrega um celular. Não carrega um celular. E a gente precisa do celular para trabalhar, porque a gente envia para nossa coordenação, né? O checklist diário com o que falta no posto. A gente envia o registro de ocorrência e o relatório do dia, né? Número de prevenções e tal. E tudo isso é feito pelo celular. E Deus o livre se você não enviar. Aí, desculpa, é uma alteração. E se acaba a bateria, é o caos, perdeu, Putz. Então, é bem difícil. Aí, pô, no verãozão, calor, não ter uma água gelada, não ter... né? A Mari falava pra mim, você tá paquerando as meninas do salva-vida. Não tô paquerando ninguém, vai lá naquele container, aquele calor, 30 graus. Meu, e daí eu levava lá, pegava a cerola aqui do pátio, né? Colocava ali, fazia um suco. Poxa, né? Quando eu trabalhei no posto 3, tu nunca foi levar um suco de... Ai, levou uma vez. Levei. Levou. Eu acho que levei sim. Eu sempre levava. Esse ano não deu a cerola, daí eu acabei não levando suco e também não desci no verão. Lá na Brava, o botequim do surf tinha uns meninos do surf ali. De vez em quando eles também levavam lá pra gente. Um sucão de morango, alguma coisa. Mas a gente sentia falta mesmo da água, sabe? Ou de fazer um cafezinho no meio da tarde. Tinha o mínimo de conforto, né? Você não precisa sofrer para poder exercer sua atividade. Chega a ser além de ser imoral, para mim, no meu ver, tá? Para ser imoral você dar uma estrutura dessa pro guarda-vidas, deve ter alguma ilegalidade nisso, porque contra a dignidade humana, sei lá, que você colocar uma pessoa para trabalhar, o James String, o Jamelão?
Aham, que é que o tá. maratonista Ele ali. fez. Abriu uma associação agora, né? De guarda-vidas. Não sei, Sim, agora a gente. A gente não, eles, né? Porque eu não tô muito a par disso. Uhum. Mas ele abriu uma associação para justamente indicar Ele essas questões. Ele postou no Instagram dele, Sim, até a gente da tenda. repostou, o pessoal da Salva Itajaí postou Sim, lá. sim. Da tenda que ele falou, eu entrei em 2006, Sim, eu acho, eu sim. tava numa tenda de plástico. Em 2023 eu tô na mesma tenda de plástico. Pontualmente aquela questão da tenda, né? Não defendendo, né? Mas pontualmente aquela questão foi temporária mesmo, por conta que o posto em si, o posto 10, que era ali, ele tava caindo, tava... E claro, já deveria ter sido tem a ver arrumado com antes da infraestrutura. temporada, né? Isso é óbvio, né? Mas tudo demora, tudo depende de licitação, tudo depende... Até eu levantei um dia junto ao capitão a questão sobre empresas apadrinharem um posto, sabe? Sim. Tipo, você Adote tem um posto aqui, salva-vidas. você tem aqui o rico ali, né? Eu quero adotar o posto e colocar, sei lá, uma logo ali no posto do meu restaurante. Até isso é muito difícil. Por quê? Porque tem que abrir uma licitação. Você não pode simplesmente, eu, Marmota, quero apadrinhar esse posto. Porque daí vai parecer que... Por que eu deixei você apadrinhar o posto e não dei oportunidade para o brasileirinho? Mas não... Então, isso já dificulta, porque daí já tem que fazer uma licitação. Tudo é difícil. E até porque o guarda-vida, o bombeiro, ele é estadual, né? Isso e dificulta aí tem muito. Estadual Tem política, né? E municipal. O municipal, eu acredito que ele seria o responsável pela infraestrutura física ali, de proporcionar. E o estadual proporciona o conteúdo e guarnição. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, posso estar errado, mas depois a gente corrige qualquer coisa. Mas aí acaba sendo realmente bastante complicado. Devia ser menos burocrático, menos engessado, e devia ser contemplado isso de uma forma... a multidisciplinaridade que a gente aprende nas ciências da terra e do mar. Sim. Tinha que ser multidisciplinar dentro do executivo. A política de turismo com a política de urbanismo, elas tinham que estar casadas nisso. O plano de mobilidade, a gente gastou 300 milhões em mobilidade no ano passado. E não tem. Para fazer um plano, só para fazer um plano. Só para planejar. Falou, vamos fazer isso, só para dizer, precisamos fazer isso. Sim. E não sai nada do papel. Então, estão fazendo obras aí na cidade, que são obras tapa-buraco, que elas já vão cair, já estão caindo. Teve obras que terminaram, deu 2 meses, caíram. Sim. Então, problemas, eu tenho recebido pessoas aqui para gravar, né? Associações, moradores, pessoas que estão aqui, e eu recebo bastante comentário. Cara, não tem, tá faltando. Uma das observações, você viu como a cidade tá suja? Você percebeu as ruas como estão cheias de areia, de brita? Tá suja, tá menos bonita, assim, né? O feia. aspecto dela tá mais abandonado, menos cuidado. Parece aquela casa que a pessoa não cuida. Parece que tá em reforma, né? Tá em reforma há 6 anos, 7 anos. Sim. E de um tempo pra Sem cá, falar no trânsito. O trânsito tá horroroso. Isso aí não... E é isso. A política de saúde não tá casando com a de urbanismo, com a de mobilidade, com a de turismo, com a de educação. Tá uma bagunça. Daí você pega lá o postinho da fazenda, as UBSs, elas estão todas lotadas, porque não tem capacidade de atendimento, porque uma política avançou mais que a outra. Então, você tem que ter uma ponderação. Você não pode avançar uma sem arrumar a casa. Você não vai poder o ano que vem, e aí eu já estou até fazendo um aspas, eu fui lá na Câmara de Vereadores ontem para falar sobre o projeto de macrodrenagem da praia. Por quê? Porque o ano passado a gente começou a falar e não ia dar tempo de resolver. Prometeram para fevereiro que ia ter um projeto. Acabou fevereiro, eu fui lá, precisamos conversar sobre a macrodrenagem, porque vai chegar em dezembro, os turistas vão vir e a gente não vai ter areia na praia. Porque até lá a macrodrenagem errada vai arrastar toda a areia, daqui a pouco vai cair o container lá de vocês, que está bem alto já. Tá. Os chuveiros estão bem altos, a calçada está muito alta, não tem escada para descer, não tem rampa, vai começar a trazer... A falta de um vai sobrecarregar o outro. Tá muito alto aquele degrau, né? Pra descer. Cada vez mais, tá bem alto. E a gente tem esse cuidado. Quando a gente vai falar, a gente não quer falar porque falar... Eu chamo as pessoas de incompetente, vira e mexe.
nas ocasiões certas, porque aqui não é a ocasião certa de chamar de incompetente, mas quando eu tenho oportunidade e posso dizer isso, né, que eu tenho essa imunidade para falar, aqui eu não tenho, eu chamo elas de incompetente porque, pô, quando você vai falar, você vai tratar lá a base da cidade, da política pública inteligente seria a ciência. Onde você tem uma... Usar, né? Onde você tem uma discussão. Eu acho que é A, você acha que é B, o que a ciência diz? Vamos ver aqui, ó, o que a base teórica está dizendo, o que a base científica tem que ter um embasamento, né? Não... E aí você toma a decisão, não é no seu achismo. Sim. Né? Ontem teve um bafafá, até brinquei com a Marta, teve um bafafá na Câmara ontem, que eles estavam falando sobre planejamento familiar para adolescentes e crianças, e falando sobre prevenção sexual, tá? E aí o pessoal da igreja falou, não pode falar de sexo com crianças e não sei o que, são meninas de 15 anos. De 15 anos. E teve um debate... 15 anos, as crianças, né? E chegou um debate, assim, ó, que uma das vereadoras falou, cara, a gente não tá aqui para julgar as pessoas pelos nossos valores, a gente tá aqui para fiscalizar perante a legislação. A gente tem a Constituição, a gente tem uma Carta Magna, é isso que a gente tem que obedecer. A sua opinião sobre isso não importa. Pouco importa. A gente tá aqui para trabalhar e proporcionar. E aí a ciência, ela vem para basear essa política pública inteligente. A ciência vem para acabar com a discussão, né? Eu acho, né? E aí o que tu pensa, o que eu penso, tá ali a ciência para dizer, não importa o que tu pensa. E aí a política pública entra na cidade, pessoas, por exemplo, uma política... Pensa o guarda-vidas com uma cidade inteligente apoiando vocês. Sim. Vocês iam ter um trabalho muito mais fácil, vocês iam ter muito mais condições de trabalhar, iam trabalhar com mais garra, mais vontade. Isso que é um ponto que às vezes as pessoas não compreendem, né? Que o bem-estar não é que a gente quer, a gente não tá ali, é um trabalho, né? Mas o bem-estar nosso mental interfere totalmente no teu desempenho ali, né? Porque, poxa, imagina, você tá ali a tarde inteira olhando pro mar, você tá ali cansado. Pô, você não poder passar um cafezinho ali no posto pra dar um up, né? Um alerta, Ou, pô, você tá ali segurando o xixi porque você não quer sair pra caminhar um monte pra ir até lá. Aí, de repente, você tá só em 2 no posto. Daí você tem que deixar... Cara, já aconteceu comigo. Eu tava com um plano de tomar 3 litros de água por dia, né? Daí levei um garrafão lá que eu comprei e comecei de manhã a tomar água, tal. Cara, eu fui tantas vezes ao banheiro pra fazer xixi, que eu falei, gente, esse plano não vai dar certo. Porque toda hora eu tô abandonando o posto pra ir lá no Galeras, alguma coisa. Eu falei, não dá, não vai dar liga. Não vai rolar. Daí eu desisti do meu plano, pelo menos no período, assim, que eu tava ali, daí eu deixava pra tomar mais no meu horário de almoço, vou tomar, ou em casa. Porque se eu ficasse com aquele projeto de ficar bebendo água o dia inteiro, não ia dar conta de ir tantas vezes ir ao banheiro. Caminhar uns 10 quilômetros. Não é nem pela caminhada, né? A caminhada, tudo bem, mas é o tempo que se fica longe do posto, né? Que você não pode. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Má. Na verdade, eu queria voltar à questão da acessibilidade na praia. Quando a pessoa consegue ultrapassar a barreira do chegar lá, como que funciona? Quantas cadeiras tem? Você podia falar um pouquinho? Tá, hoje nós temos só uma cadeira, né? Ali no posto 3. É o único posto que tem estrutura para levar o cadeirante até o mar, né? Porque lá na Atalaia, o mar da Atalaia seria até mais viável, mas ali a extensão de areia é maior, não tem estrutura, não tem acesso e tudo, então acaba que não dá. Então a gente tem uma cadeira só. Hoje funciona com agendamento, né? Não é o ideal, até nesse curso que a gente fez lá em Palhoça, a gente viu como que funciona lá funciona de uma maneira totalmente diferente, totalmente mais eficiente do que aqui. Então, hoje funciona com agendamento, ou seja, se você tem um cadeirante na família, você vai ligar lá pro bombeiro, né? E vai agendar com o bombeiro um dia e um horário para você levar o cadeirante. Por que esse agendamento, a necessidade desse agendamento? Porque para levar o cadeirante para a água, vai disponibilizar no mínimo 2 guarda-vidas, né? Então, ou o Corpo de Bombeiros vai mobilizar um guarda-vida de um posto para cá para poder fazer esse trabalho, para poder ajudar esse cadeirante, ou ele vai escalar um ou 2 guarda-vidas para esse dia específico. Lá em Palhoça, funciona como? Eles já têm 2 guarda-vidas escalados.
Aí fica direto. aberto Daí full fica time. aberto. Então, lá já tem um estacionamento específico para deficiente. Nesse estacionamento, você sai do estacionamento, tem uma rampa, um deck que vai até a cadeira, e daí ali já tem o guarda-vida específico para isso que vai levar, e tem várias cadeiras com guarda-sol. Então, o cadeirante, ele pode ficar, se ele quiser, o dia inteiro com aquela cadeira. Uhum. Então, ele fica com aquela cadeira pegando praia, sabe? Aqui não, aqui a gente vai, leva o cadeirante, Fica ele um entra, tempo. fica um tempo ali com ele, depois tira e ele fica na praia. Lá não, lá eles deixam se o cadeirante quiser ficar o dia inteiro com a cadeira, ele fica. Daí fica um guarda-sol do bombeiro para identificar, né? Pra gente saber onde é que tá a cadeira. E ele fica lá. Aqui a gente não tem, a gente só tem uma cadeira, então não dá para fazer isso, né? Então funciona com agendamento. Então tem que ligar pro bombeiro e agendar. Isso acaba sendo uma dificuldade a mais, sabe? Acho que é por isso que a gente não tem tanta procura. Sim. É porque lá eles têm muita procura. Lá tem todos os dias. Deve ter sido um planejamento incrível, Exatamente. né? Pra poder chegar Imagina, e você vai pegar planejar. Daí, E aí chega, tá chovendo. Tá Isso. Ou o mar tá grande, tá ruim. Porque também a gente depende diretamente do mar. Por isso que a gente orienta que sempre seja de manhã. Porque aqui em Cabeçudas o mar sempre tá mais calmo. E, pô, é uma baita de uma logística, né? E o que acontece? Isso é muito constrangedor. Tipo, a gente tá lá no posto, aconteceu várias vezes comigo, e a pessoa chega pra mim e fala assim, ó: eu tô com meu filho cadeirante, eu posso levar ele na água? Vocês levam ele? E a cadeira tá ali, sabe? Só que não tem contingente E eu pra digo, levar. não posso. Daí ela, mas por quê? Então me empresta a cadeira. E eu, não posso. Sabe? Nossa, o dia que aconteceu isso, eu me senti muito mal. Só que realmente eu tava sozinha no J4, na verdade estava em 2. Tava eu e mais um, o outro tava no almoço, J4 é almoço. O outro tava no almoço, então a gente não podia, nós dois, abandonar o posto e levar o cadeirante. Sim. E também a gente não podia emprestar a cadeira porque a gente não tem essa autonomia. Então, até nesse dia, até mandei uma mensagem pro coordenador lá, conversei, que é algo que eu falo a gente, mas não sou eu responsável, né? Que eles pretendem mudar pro ano que vem. E acho que é muito importante isso, né? Mas não vai funcionar sozinho se não tiver... E aí é que tá. E depende né? de outras coisas também. Por quê? Porque para escalar um guarda-vida especificamente para isso, tem que ter verba, né? E a gente tem uma verba limitada pro número de guarda-vidas, né? Especialmente porque a gente fica aberto no inverno, né? Pelo menos até então a gente vai ficar aberto no inverno. E aí, então, resumindo, se algum cadeirante precisar, tem que ligar lá pro Corpo de Bombeiros e tem que agendar. E agenda. E é só em Cabeçudas, em Itajaí? Só em Cabeçudas. Em Balneário não tem, né? Em Balneário, eu creio que tem, mas eu não tenho, porque Não Balneário é outro batalhão, tá. é o 13º, Tá. daí eu não sei, mas eu acho que tem. Balneário acho que tem até mais, talvez, né? Porque lá é bem mais. Entendi. Tá, então é isso. Então o pessoal que quiser fazer o agendamento, o pessoal da PDF lá, eu acho que o Claudinho lá tem que falar com eles. Sim. Acho que tem que ter uma ação que a gente acaba se movimentando só quando a gente tem... E como você falou de grupos também, né? Se tiver um grupo, também dá pra agendar certinho. O grupo que você viu aquele dia foi o Asilo Dom Bosco. Foi. Daí foi muito legal. É. Porque tinha uma senhora de 65 anos que ela nunca tinha entrado no mar. Então, nossa, isso é bastante. Aí tinha um outro senhor também que fazia anos que felizona, não, ele né? chorou. Então, é uma vibe, né? Assim, é que eu gosto bastante, assim, né? Idoso e criança, pra mim, assim, eu me identifico bastante, assim, gosto mesmo. Então, foi muito, muito legal, cara. Só que no dia o mar não tava muito bom. Não tava... Não, daí foram 4, a gente foi em 4 guarda-vidas. Pra cada visitante. Pra cada visitante, até porque tinha uns bem pesadinhos, assim. Então, às vezes, vinha umas bombinhas, assim, lá de trás, a gente tinha que erguer a cadeira lá em cima, assim. Mas a gente não queria frustrar de não levar, né? Então, a gente, vamos lá, a gente mata no peito. Daí a gente foi, daí a gente corria, cantava, foi bem legal, foi bem bacana. massa. Então, se quiserem fazer, tipo... agendar ou um grupo, de repente, de alguma associação, sei lá, né? Instituição, na verdade, liga lá pro Corpo de Bombeiros ou entra em contato pelo Instagram, que é @CBMSC Itajaí. CBMSC Itajaí. A gente coloca depois E aí agenda que daí a gente eles, né, vão disponibilizar os guarda-vidas para aquele momento. Que legal. Pessoal,
Tá legal a conversa, né? A gente tá aqui conversando com a Ellen, uma amiga e guarda-vidas aqui de Itajaí. É uma conversa bem legal e a gente chega num momento surpresa, que eu acho que a gente não combinou antes, que vai ser surpresa. Tem medo de surpresa. O nosso podcast, ele tem um nome bem que sugere bastante trocadilhos. Né? Eu fiquei imaginando a origem desse nome. A origem, eu falei outro dia no Instagram que eu só vou contar quando a gente chegar a 500 inscritos lá no YouTube. Enquanto isso vai ficar... Vai, eu não sou. Vou ter que inscrever. Já se inscreve. A gente vai ficar nesse suspense aí. Mas é Nagunda, né? Nagunda. Com G. Nagunda Podcast. E o Nagunda Podcast, por ter esse trocadilho, surgem vários trocadilhos super engraçados. E aí surgiu um quadro que a gente conversa aqui com os convidados, que ele chama Nagunda dos Outros é Refresco. Meu Deus, que medo. É um momento de superação. Na verdade, não é... Começou como vamos falar sobre alguma coisa ruim que as pessoas passaram, mas não afetou tanto porque elas estão onde estão hoje, né? Sim. Então, e aí mudou, a gente tá pulindo o programa. Então hoje o Nagunda dos Outros Refresco é um momento de superação. Porque tem momentos que a gente toma algumas rés, acontece alguma coisa, e a gente fala, poxa, eu acho que eu vou desistir de ser guarda-vidas. Acho que hoje eu não vou lá trabalhar. Pô, aquele bêbado ontem mexeu o saco, aquele fato aconteceu e eu não curti. E aí dentro desse contexto seu de guarda-vidas, daí há 5 anos, com o projeto Golfinho, que é lindo, educando as crianças, com a praia acessível, com os cadeirantes, teve algum momento que você falou, poxa, tô chateada, não vou mais, vou fazer outra coisa? Teve. Você pode contar pra gente? Teve um até, eu já falei numa entrevista que a gente fez com a rádio ali, e foi realmente uma situação muito grave, assim. E foi um momento que, sim, eu repensei. Na verdade, eu não pensei em desistir, sabe? Pelo trabalho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu faço com amor e com vontade. Mas é quando você questiona até que ponto que as pessoas que estão do teu lado, sabe? Foi esse o questionamento que eu tive, sabe? Então foi... Quando eu entrei no trabalho de salvamento aquático, eu trabalhei na Praia da Atalaia por 3 anos, né? Seguidos. Só trabalhei lá, no posto 1, lá no Mole, lá na selva de pedras. E em 2020, se eu não me engano, na pré-temporada de 2020, teve uma ocorrência que eu estava envolvida e nessa ocorrência uma das vítimas veio a óbito, né? Então, nesse dia eu estava sozinha no posto, na verdade a gente estava trabalhando em 2, mas o meu canga, o meu colega, ele estava fazendo uma prevenção um pouco mais à direita, né? Tava na areia. E eu também estava na areia porque tinha acabado de fazer uma prevenção, porque na pré e pós-temporada é bastante difícil trabalhar na Atalaia, principalmente. Por quê? Porque ainda tem uma demanda grande de banhista, só que o efetivo é reduzido. Então, por exemplo, no almoço você fica ali sozinho 1h30 ali, né, sendo sugado. E aí, 2 jovens que já tinha feito a prevenção neles também, eles estavam na bancada e bem avançados na bancada, mas estavam na bancada. Nisso veio, provavelmente, eu não vi o momento que aconteceu, né? Veio uma onda e jogou eles pro canal do Mole. Quem conhece ali o canal do Mole sabe que... Ele é forte. Que é forte. E aí eles foram arrastados. Então, quando eu olhei, estavam sendo arrastados. Imediatamente já estava ali, porque como eu estava na areia já, então eu estava já com life, com a nadadeira na mão. E aí eu fui em direção, né, para fazer o resgate deles. E quando eu cheguei no primeiro banhista, que ainda conseguia se manter, peguei ele, clipei, né, no life, e falei para ele, olha, eu não vou conseguir te levar pra areia, porque eu tenho que pegar teu amigo. E aí eu botei ele na pedra, agarrado na pedra. Daí ele subiu na pedra e tal, e eu fui em direção. E nisso tinha um monte de gente ali no Mole e falava, ele afundou. E eu comecei a procurar e realmente não achei. Depois de um tempo, meu colega veio
E, o que aconteceu? Você falou, olha, eram 2 e a gente começou a procurar. Daí nisso me ralei toda, tal. E procurando, ligaram para o 193, chegou o nosso coordenador, começou a mergulhar, procurar, enfim. Não encontramos, né, o rapaz. Então, nessas 2 vítimas eu consegui resgatar uma e a outra eu não consegui resgatar. Até aí tudo bem, sabe? A minha, tanto que eu continuei o serviço, até no dia veio a major, né, que ela, acho que era subcomandante do batalhão, veio, conversou comigo, Ellen, se você não quiser vir amanhã, sinta-se à vontade, se quiser conversar com o psicólogo, não sei o que. E eu falei, não, eu tô tranquila, porque eu tenho bastante frieza, tanto que eu sou bombeira comunitária também, ali. Então, eu tenho bastante frieza para lidar com as situações, não que eu não tenha sinta, mas eu consigo manter a calma numa situação. Então, para mim, claro, óbvio, né, que eu chorei, foi horrível. Mas eu tava com a minha sensação de dever cumprido. Infelizmente, eram duas vítimas, eu salvei uma, outra eu não consegui, ok. E os próprios oficiais, o pessoal, né, do bombeiro compreenderam. Só que dentro da nossa equipe, a visão foi totalmente diferente, sabe? A maneira de falar, um machismo, sabe? Se fosse eu faria isso, se fosse eu... E até tem uma fala do Cortella que ele fala de você fazer o seu melhor nas condições que você tem, né? Então, óbvio, de repente, se fosse, sei lá, um Matoso, talvez ele pudesse ter conseguido pegar os 2, sabe? Tipo, pegar um, sei lá, pela braço, unha, né? Ainda saiu né? Sabe? Mas quem tava ali naquele momento era eu, e eu dei o meu melhor. Eu copiei a ocorrência, eu fui na ocorrência, eu salvei. Se eu não tivesse ali, sabe? Porque o meu colega, no caso, alguém saiu do mole, foi correndo e chamou ele. Então, ele só viu a ocorrência quando ela já tinha acabado, sabe? Então, se eu não tivesse ali, seriam 2 óbitos, sim, né? E aí, por incrível que pareça, eu ouvi essa fala, não de uma pessoa dos meus amigos, do meu meio. Eu ouvi da irmã do menino que eu salvei. Ela foi no outro dia lá no posto, agradecer e tal. Ela falou, nossa, eles tinham perdido a mãe há alguns meses atrás. E ela falou, eu sei que você tá pensando na vida que você perdeu, mas eu queria que você pensasse na vida que você salvou, que foi o meu irmão. Naquele dia, assim, cara, eu me emociono, porque eu chorei pra caramba, assim, naquele dia que ela falou aquilo. E pra mim serviu de conforto e eu pensei, cara, é isso, sabe? Eu cumpri a minha missão. É diferente de você ver uma ocorrência e você não ir, ou você, sei lá, ficar com medo. Até nesse dia, conta-se, né, que tinha, assim, um guarda-vida ali no mole e ele não foi. Não foi. Ele estava ali na pedra, ele não se sentiu confortável de pular. Mas não estava de serviço, né? Mas não estava de serviço, né? Mas a gente fala que a gente é guarda-vida todo o tempo, né? Se tiver de folga na praia, como o Matoso estava aquele dia, sim, você vê, você vai. Então, só que eu lembro que na época tudo sobrecaiu por cima de mim. E não fui eu a única. Em outras ocorrências que houve óbitos, né, aqui em Itajaí, e que tinha uma mulher envolvida, todo mundo lembra, sei lá, vou falar um nome fictício, Mariana, né? Lembra daquela ocorrência da Mariana? Só que tinha, sei lá, 4 pessoas no posto. Mas a única pessoa que é citada é a Mariana, sabe? Então, isso foi um choque. Na Gunda, que me deixou bastante chateada, assim, na época, assim, mas que não me fez desistir de maneira alguma. Tá aí. Tô aí. Firme e forte. Firme e forte, exatamente. Que legal. Parabéns pela sua superação e acho que é isso. O trabalho de vocês é esse. Problemas vão acontecer, mas vocês estão lá para minimizar e fazer da melhor forma possível. E fazer com amor, né? Com vontade. Isso que eu faço. E foi uma coisa que eu determinei para mim mesma naquela época, que eu falei, eu vou mostrar que eles estão errados, né? E desde então eu sempre procuro trabalhar na medida do possível, né? No padrão, assim, uma alteradinha ou outra a gente sempre dá, mas se o coordenador não pega, não é alteração. E eu imagino que tem uma pressão psicológica também em cima de vocês, né? E tem uma cena, a gente já tá indo pro finalzinho, tem uma cena que eu desci pra pegar um jaca aqui, nem tinha onda aquele dia, nem sei quando foi isso. Desci pra pegar um jaca
E aí cheguei lá, olhei, tinha Record, tava a televisão. Aqui em Cabeçudas? Aqui em Cabeçudas. Daí tava os 2 carros do bombeiro, pessoal de snorkel e cilindro. Eu, vou aparecer na TV, né? Achei que tava tendo um treinamento, vou lá pegar umas ondas, nem tinha, mano. E aí na hora que eu passei, eu fui lá na casinha, né? Eu sempre vou lá dar oi. E aí era um pessoal novo que tava lá. E aí eu cheguei, e aí o que aconteceu, cara? Aí tinha um rapaz que já tava mais tempo como no serviço ali, ele falou, não, pô, entrou 3 aqui, a gente tava em 2, daí eles pegaram a correnteza aqui e a gente conseguiu salvar 2 e o terceiro afundou. Não conseguimos. Agora, daí o bombeiro tava no porto fazendo algum serviço de cilindro ali, algum treinamento de mergulho, e aí eles já vieram pra procurar. Sim. E aí eu lembro que era um rapaz alto, um negro assim, forte, cara, grandão assim, comprido. Ele não tinha nenhum pelo na cara, era o primeiro ano dele, assim, ó. Ele soluçava de chorar, cara. Ele soluçava de chorar pelo momento. Sim. Depois eu não vi ele mais em Cabeçudas. Não sei se ele continuou. É que a gente lamenta, né? Não é o esperado, né? Deu pra ver, eu acho que por ele ter talvez 18 anos, ser uma pessoa bem nova e talvez ter sido aquilo. E foi fora de temporada, foi bem aquele comecinho, novembro ali. Esse é o pior tempo. E eu acho que foi uma ocasião, diversas situações que geraram aquilo, assim, ó, e eu lembro que eu lembro da cena dele chorando, assim, lamentando bastante. E daí eu nem voltei pela praia, eu já subi pelo morro ali, fui por trás, porque foi bem chocante, assim. Tem outras ocorrências que aconteceram até aqui em Itajaí, tipo, de entrar um guarda-vida, ser uma vítima, o guarda-vida também não conseguiu salvar. Sim, não são perfeitos, só que né? algumas... Não são o Batman. Não são. Teve até uma no ano passado, na Praia Brava também, que o guarda-vida tentou, mas não pegou a vítima também, veio óbito lá, acho que no posto 11 e tal. Mas não teve tanta repercussão, sabe? E foi isso que me chateou. E nesse dia que aconteceu, cara, eu acho assim que nós ali, para quem acredita assim, né, em religião, em Deus e tal, se existe mesmo, né, para quem acredita, a gente é só um instrumento, entendeu? Usado na hora certa, no momento certo ou não, né? Porque nesse dia da ocorrência desse menino, nós estávamos em 2 ali no posto, daí o menino estava mais, o outro meu colega estava mais para a direita, e lá no posto 2, que é o outro posto da Atalaia, tinham 3 guarda-vidas, e no mesmo momento deu uma ocorrência lá com 3 vítimas, e os 3 desceram, né? E aí ainda falei, poxa, se tinha 3 vítimas, desceram 3 guarda-vidas, cada um pegar um, por que vocês questionam tanto que eu tinha que pegar 2? Que eu tinha que pegar 2, exatamente, sabe? Mas, enfim, hoje eu já nem guardo mais, pra mim isso tá bem resolvido, assim. Mas que eu digo, poxa, e bem naquele momento dá aquela ocorrência. Então, porque era pra ser. Infelizmente, na época até o que tu falou, o nosso coordenador falou, ele falou assim, a gente não é super-herói, né? Não é. Então, infelizmente aconteceu, mas, cara, vai acontecer sempre, assim. Várias pessoas esse ano tiveram óbitos lá em Navegantes. Só que isso é uma coisa ingrata no guarda-vida, sabe? Porque sempre que acontece um óbito, o próprio guarda-vida procura culpar alguém. Tá, mas peraí, quem que foi? Quem que tava de QAP? Quem que era, sabe? Não, é o destino, né? É um monte de ocasião que vai gerar aquilo. Mas sempre eles procuram achar uma falha em você pra uma coisa que tá fora do teu alcance de repente, né? Não que tá fora do nosso alcance o resgate, mas nem sempre o resgate vai ser viável. Isso acontece em qualquer... Todo mundo tem seu limite, qualquer segmento, né? Exatamente. E os processos que são efetivos não são divulgados, né? Sim, exatamente. Então, assim, e a gente mesmo esquece, né? As milhões de vidas, né? Que são salvas diariamente em todo o país pelo salvamento aquático, ou a gente de folga. Uma vez eu e o Derek tava lá no Rio de Janeiro, tava pegando um jaca. Daí ele pegou vários ocorrências. Em nenhum momento ele foi lá no posto falar, olha, vocês não estão... Hello! Errei! Né? Então, acontece, gente, mas é isso, procurar sempre... Isso que eu falo também de você estar sempre pronto para em condições de, né? Que é um dos lemas lá do bombeiro. Então, se você saber
ter na sua consciência que você tá ali, que você tá dando o seu melhor, que você tá dando o seu 100% de atenção, você tá fazendo a prevenção, então se acontecer, é uma fatalidade, né? É diferente de excesso de autoconfiança, imprudência, imperícia, ou você tá ali sem estar dando toda a tua atenção, ou tá distraído, tá no celular. Então, por isso que depois disso, também mudou bastante, assim, a minha forma de ver o serviço, sabe? Porque, poxa, é muito sério. Sim. É vida, né? E às vezes quando entra alguém novo, assim, tá trabalhando comigo, ele fala, mas não sei o que. Eu falei assim, cara, você não tem ideia. Porque é uma vida que querendo ou não, você que perdeu. Sim. Né? Não é, mas você sente como se fosse, complicado, né? É bem complicado. Mesmo. Pronto. Cara, que legal. Desculpa por te colocado nessa saia justa. Não, eu acho que a gente esqueceu de falar. Mas eu queria falar disso, eu queria achar um contexto pra falar disso, porque é uma coisa que faz tempo que eu quero falar. E eu espero que todo mundo esteja assistindo, porque é uma coisa que me incomodou bastante na época, assim. Bacana, hoje já não mais. Bacana. Muito legal. A gente chegou, então, no nosso fim de programa. Tá tudo certo, Mariana? Os microfones, a câmera, acho que tá tudo certo hoje, né? Tivemos um plano Passou legal rápido. de trabalho. Passou rapidão, né? Comer um pão de queijo. Fica à vontade, é o que eu falo. Aqui, os primeiros episódios, a gente foi conversando. Chegamos a 2 horas de episódio. Ele falou, não, a gente tem que colocar um limite. Agora a gente tá chegando quase em 1h30. Então é bastante. 1h30 tá bom, dá pra ouvir no intervalo, os guarda-vida quiserem ouvir. Então, no horário de almoço. Mas pessoal, eu agradeço vocês pela atenção hoje. Mais um episódio na Gunda indo para o ar. Com essa convidada fantástica que faz um trabalho lindo, que está aí protegendo nossos banhos de mar. Não só aqui, mas acho que no litoral inteiro do Brasil o guarda-vidas tem que ser muito bem reconhecido e respeitado. Respeita lá, passa lá na casinha, pergunta, avisa, vou pegar um jaca ali, vou nadar, onde é que eu posso entrar? O que é essa bandeira roxa? O que é vermelha? O que é preta? O que é verde? Prestar atenção, né, nas bandeiras de local perigoso. Preste às vezes atenção. também é bem óbvio, né? Tá escrito local perigoso numa bandeira vermelha, com uma caveira. Né? A caveira não tem, mas poderia. Acho que talvez o visual seria melhor de uma caveira. E acho que é isso. Eu te agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço. Acho que foi muito legal te receber aqui. A sua câmera tá aqui. Não sei se você quer deixar um recado pra Mariazinha, pros seus colegas, pro pessoal do Projeto Golfinho. Enfim, fica à vontade. Sua câmera tá aqui. Então, pro pessoal do Projeto Golfinho, agradecer, né, aos pais que trouxeram essas crianças esse ano. Esse ano a gente teve várias turmas muito legais, assim. Pra Maricota, mamãe te ama. A Maricota vai ser uma futura guarda-vida, né? Surfista, guarda-vida, tudo, né? E pros banhistas em geral, né, pessoal, ajudem o guarda-vida, né? Levem sorvete no posto. Não, tô brincando. Mas obedeçam a sinalização. A gente não apita pra acabar com... Tem gente que... Uma vez uma mulher falou, vocês querem acabar com a minha paz na praia. Não, a gente não quer apitar. A gente não quer atrapalhar o sossego de vocês. A gente quer ficar sossegado também. Mas respeitem a sinalização. Se tá indeciso, se tá receoso, não sei onde entrar, vai ali, pergunta, conversa com a gente, leva uma aguinha gelada, né? A gente vai ter todo prazer em explicar pra vocês. Muito bom. Obrigada, Marmota. Imagina, a casa tá aberta quando vocês quiserem vir conversar, se algum guarda-vidas ali, o pessoal da associação quiser vir. Talvez o pessoal da associação seja interessante. Em contato, a gente tá sempre conversando, eu tô sempre pela praia aí andando e sou uma pessoa bem acessível. Sim. E a ideia desse programa, repito, a ideia desse programa é trazer pessoas com atitude que queiram desenvolver uma cidade, políticas públicas mais inteligentes para as futuras gerações. Que é o que a gente precisa. E eu acho que vocês cumprem isso muito bem. Precisam de mais estrutura, precisam de mais apoio, mais reconhecimento. E a gente está buscando isso aqui, começar a trazer essas informações e mostrar para as pessoas a importância que vocês têm. Sim. Não única, mas que ela está atrelada a diversos outros nichos da sociedade, não só o turismo, mas a mobilidade, urbanização e tudo mais. Muito obrigado, Ellen. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Fica ligado que vai ter mais novidades por aí e um beijo na Gunda e até segunda.